Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu estou aqui para gravar um vídeo muito importante para vocês. Desconsidere a minha cara de cansada, gente, que é sobre o vídeo. É a vida real e eu quero mostrar aqui e falar a verdade para vocês. Como que foi, como que está sendo, tá bom? Então, se você, né, vai passar por esse procedimento de colocar o tubo de ventilação no ouvido, o adenoide, já vem para esse vídeo que vai ter uma surpresa nesse vídeo que vocês vão ficar sabendo que vocês não vão acreditar, gente. Sabe aquele negócio quando você acha que tá tão ruim que não pode piorar? Pode sim. É o seguinte, para vocês entenderem até como vocês chegaram na decisão da cirurgia, eu vou dar uma breve resumida aqui para vocês, tá? Quando a Alicia tinha 2 anos e meio, a gente começou a questionar que ela tava, né? Ela falava, sempre falou de tudo, mas ela não conseguia ter uma conversa, não conseguia montar uma frase. E eu vejo hoje nitidamente essa diferença, porque eu tenho uma criança menor, né? Tenho a Isabela de 4 e a Alicia de 6. Mas naquela época, né, a Isabela ainda era uma bebê, então não tinha essa comparação. Porém, a Alicia sempre falou de tudo, balbuciou, falava palavras pontuais, sabia o abecedário, sabia contar, sabia cantar, mas ela não conseguia levar uma conversa. E aí a gente levou ela no médico, o médico falou pra gente fazer alguns exames, enfim, chegamos na, na, na teoria de que a Alice estava com atraso de fala. A Alice começou a fazer a fono e faz até hoje. Porém, quando a Alice estava com 5 anos lá na escola, que ela começou a fazer o pré, a professora questionou e falou: mãe, a Alice não está conseguindo acompanhar, eu vejo que ela está um pouco mais lenta, ela não está conseguindo entender. Aí eu levei ela no médico de novo, aí eu levei no neuro, a neuro mandou eu passar ela no otorrino. Perguntou se eu já tinha levado ela, eu falei que tinha levado ela bem mais nova, né? Que eu não tinha repetido os exames. Aí ela falou para me levar. E aí, enfim, chegamos no diagnóstico de que a Alicia tinha pouca passagem de ar no ouvido, tá? Só para resumir, tem muitas coisas ainda por trás disso, mas eu quero falar sobre a questão do ouvido. E aí, gente, fica um alerta, né? Já começa aqui um alerta. Às vezes você acha que a sua criança não tá entendendo, não tá acompanhando, não, né? É mais lenta. E às vezes ela só está com um problema no ouvido, entendeu? Só não, né? É um grande problema que tem que ser solucionado cedo, porque isso pode evoluir para uma perca total. Perda ou perca? Perda. Enfim, isso pode, né, fazer com que a sua criança perca totalmente a audição, tá? Então, a gente começou a fazer os trâmites para ela poder fazer essa cirurgia de colocar um tubo de ventilação. É uma cirurgia muito simples, tá? Faz um pequeno cortinho, coloca um micro mesmo, parece um grãozinho de arroz, um caninho lá dentro que faz com que passa ar para o ouvido. Antes ele vai lá, dá uma sugada, toda a secreção que tiver ali. Procura aí, tá? Se der, eu vou deixar o link aqui abaixo que eu assisti um vídeo bem prático mesmo sobre essa cirurgia. Então, não é nada assim bizarro e isso ajuda com que a sua criança mude da água pro vinho. A fono dela tá muito esperançosa, falou com que as crianças que fazem essa cirurgia, que é um problema assim, né? Por conta só dessa passagem, é uma criança que muda totalmente a vida dela, a criança evolui de uma forma assim espetacular. Então, eu estou crendo nesse milagre que minha filha vai ficar com. Eu falo para ela assim: olha, você vai fazer uma cirurgia porque você vai ficar com o ouvido do Sonic. E assim, gente, quando que a gente percebe que ela tava pior, que ela não tava escutando nada? Ela começou a dar sinais, tá? Ela começou. A gente falava: Alice, vai pegar o seu chinelo pra gente sair. Ela, hã? Hã? Ela começava a fazer assim, sabe? Puxar o ouvido. Aí eu falei assim, você não tá escutando, filha? Ah, não tô escutando. A Alice, ela tem rinite, sabe? Toda a vida ela sempre teve muita secreção. E aí ela sempre tá congestionada, assim como eu, né? Quem me conhece aqui do canal há mais tempo sabe que eu sou muito alérgica. E hoje em dia eu não sinto muito cheiro, porque eu perdi com o Covid
e com essas crises recorrentes que já virou crônica, né? E aí ela pegou e começava assim, tipo, puxar o ouvido, sabe? E eu achava que era só o direito, na verdade. Quando a gente chegou lá, era o direito e o esquerdo. Ela tava com pouca capacidade de passagem de ar, tá? Isso me preocupou, me deixou muito assim, nossa, meu Deus. Aí eu conversei com a professora, contei tudo o que estava acontecendo. Nisso você já começa a ajudar a sua criança, porque a professora já dá uma atenção maior, já coloca a sua criança lá na frente, sabe? Mas assim, gente, é um negócio que quando tá congestionado, se ela ficar gripada, tá congestionado, tampa. Ela escuta muito pouco. Eu não tenho nem noção de como é isso, que deve ser horrível, que quando a gente tá gripado, que a gente já fica com o ouvido entupido, não é horrível? Exatamente. Imagina ela, né? Gripada, ouvido congestionado com secreção, mais esse probleminha de estar com pouca passagem de ar. Não entendo nada de termos técnicos, gente. Aqui a minha função é falar para vocês que, como um alerta, sabe? Se você vê alguma dificuldade no seu filho, não deixe de procurar ajuda, não deixe de investigar, mesmo que aí seja pelo SUS, que vai demorar um pouco, os exames e tudo, mas não deixe de fazer, porque quanto antes você descobre, mais cedo você consegue ajudar a tua criança, sabe? É num todo, não é somente de colocar o tubinho, é igual eu falei, é de dar uma atenção especial na escola, é quando você falar com a tua criança em casa e você achar que a sua criança, ela não tá ligando porque eu falo, aí você vai lá e briga, sabe? Não, você começa a olhar para sua criança com outros olhos, de que não é frescura, ela realmente não me ouve, tem que ter uma atenção especial, sabe, com isso. E aí, nisso que o médico falou que ia fazer essa cirurgia, a gente já aproveitou também para fazer a cirurgia da adenoide, que é no nariz. E a garganta, a amígdala não precisou, porque não tava com problema. Não fica, ela não tem, nunca teve, na verdade, infecção de garganta, graças a Deus, mas o nariz dela, para dormir, ela às vezes não consegue respirar direito, entendeu? E aí ela ronca, né? Não é todos os dias, quando ela tá muito congestionada, ela ronca, ela fica se batendo, vira pra lá, vira pra cá. Às vezes o seu filho não tá dormindo direito, né? Você fala, nossa, esse menino mexe muito, mas às vezes ele só não consegue respirar, entendeu? Então, essas coisas é bom você investigar. Então, tava muito alterado, tava muito inchado. E o doutor tirou, me deu o potinho ontem, e o fundinho do potinho tava cheio de carninha, sabe? Eu acho que é tipo uma carne esponjosa que fala, não sei. Não sei nada de termos técnicos. Mas é isso, gente. Tirou bastante carninha daqui e desentupiu o ouvido dela. O doutor falou que saiu muita secreção. Ele falou, olha, eu acho que ela já tá ouvindo 100%, porque o que eu tirei de secreção no ouvido dela. E aí foi isso, gente. Demorou um pouquinho pra gente chegar até aqui, porque eu tive que me mudar, né? E eu ia fazer essa cirurgia nela o ano passado. Só que aí, por conta que eu sabia que eu ia mudar, ela precisaria de acompanhamento, né? Então não dava para me fazer lá na minha cidade, então eu decidi fazer aqui e eu só consegui vaga para agora, para você ver, né? No particular. Então procure o quanto antes você achar qualquer, gente, sinal no seu filho que não tá legal, né? Que tem alguma coisa estranha, vai investigar, porque às vezes não é bobagem, às vezes seu filho está precisando de ajuda né? E você não sabe, porque a gente fala, uma criança não é igual a outra. Mas olha, gente, que problema, uma coisa que não é visível. Você não consegue saber que seu filho não tá com passagem de ar, porque ela escuta normalmente quando a gente fala com ela. Mas tem dia que ela não escuta, que ela tá muito congestionada. E eu nunca vou saber que dia que ela tá, que dia que ela não tá. E aí isso teve, né, muitas percas no aprendizado, no entendimento, porque o que ela ouve, como chega, é diferente do que para mim que escuto 100%, entendeu? Então, mas graças a Deus, né, conseguimos fazer essa cirurgia. Agora vamos lá para o ponto de como foi o pós. Foi assim, gente, nossa caminhada. Ontem a gente foi agendado para 5 horas da manhã, a gente mora a 1 hora do hospital, aí a gente chegou lá, a gente saiu daqui 4 horas, chegamos lá 3 minutos para 5, bem em cima da hora. Ela foi internada e 7h30, 7h20 levaram ela para fazer a cirurgia.
Quando foi 9 horas, ela já estava no quarto, ela estava chorando muito, me chamaram, aí eu fui lá ficar com ela. Ela chorou muito, 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 que não é legal, porque ela ficou com muita dor de cabeça depois disso. Aí começou a sair bastante secreção com água e também de sangue, mas é só uma aguinha de sangue, não saía sangue puro, sabe? E ela tava muito nervosa, muito alterada, ela queria muito ir pra casa, ela não queria nada, não queria comer, não queria beber, não queria fazer nada. E aí tinha uma condição, para você sair do hospital, você tem que comer alguma coisa e você tem que ir no banheiro, porque é uma anestesia geral, sabe? Não foi hack, mas foi geral. E aí falou assim: ai mãe, a gente não pode liberar ela sem ela poder ir no banheiro. Ai gente, que luta, querendo ir embora 11 horas, que a alta foi 11 horas. E eles falaram que a gente não ia embora. E eu, Alicia, vamos no banheiro. Só que ela tava com medo de tudo, né? Passou por um trauma e ela tava com medo de tudo. E aí foi isso, né? Aí ela conseguiu beber um pouquinho de água, ela fez xixi lá no hospital e a gente. E aí, gente, nesse tempo, antes de levarem ela lá pra sala, eu falei assim: peguem ela com cuidado, porque ontem ela caiu e ela tá reclamando que tá com dor no ombro. Eu falei: pega ela com cuidado pra que ela, né, não sinta dor. Aí, lá na mesa cirúrgica, chamaram um ortopedista para aproveitar para dar uma olhadinha nela. E ele fez um raio-x focado assim, mas não é aquele raio-x que pega tudo, sabe? E ele falou assim: olha, eu acho que deu para ver que tem alguma coisa aí, eu acho que tá fraturado. Manda a mãe levar para fazer um raio-x. Porque lá no andar onde que era o centro cirúrgico não tinha esse raio-x. Tinha que ir lá embaixo no pronto atendimento. Aí depois que ela recebeu a alta, a gente levou ela lá para passar no ortopedista e aí fizeram o raio-x. Essa parte foi até que foi bem rápida, graças a Deus, só tinha 2 pessoas na nossa frente. E aí, gente, constou que tava trincada a clavícula dela. E aí a gente, mais uma notícia ruim, né? Porque coitada, além de ter que lidar com o nariz ardendo, garganta, ouvido, agora mais um problema que era no ombro. Ai, gente, eu fiquei sem acreditar que tinha acontecido isso, meu Deus. Eu falei, também a bicha é tão magra que caiu, só tem osso pra bater no chão, né? Fez um barulhão, gente, ela escorregou ali na sala, porque ela tava de meia e o piso é liso, né? E aí ela escorregou e caiu de costas, sabe? Enfim, aí lá vai nós, mais uma coisa. Aí teve que isolar, colocar uma tiboia, e aí voltamos para casa. Ela continuei dando um remedinho de dor, não passaram antibiótico, não passaram só remédio para dor para ela e passou para ibuprofeno. E aí à noite chegamos, ela comeu alguma coisa, continuou fazendo xixi, que é uma coisa que você tem que ficar observando, né? Porque quando você toma uma anestesia geral, o xixi é muito importante para você ir liberando essa anestesia. E aí ela fez xixi normalmente, comeu normalmente, aí na hora de dormir foi uma benção. Só que não. Gente, ela acordou a noite inteira chorando, se mexendo pra lá e pra cá. E, e assim, não conseguia respirar. O nariz dela trancou, sabe? E aí teve uma hora que ela deu uma tossida e o ouvido dela doeu, aí ela gritou de dor de ouvido. Olha, gente, eu não dormi nada essa noite, nada. Meu olho tá pequeno, eu não consegui dormir nada. Aí, sem posição do braço, né? O braço tá assim com a tiboia. E olha, eu vou falar pra você, nada tão ruim que não possa piorar. Mas ela acordou super bem, como se nada tivesse acontecido. E agora ela está bem, gente. Não saiu mais secreção do nariz dela, não saiu nada de secreção do ouvido. Só lá no hospital mesmo que ficou pingando mais, mas aqui em casa não saiu nada. Então, assim, ela é uma criança muito calma, ela é uma criança muito que não é de reclamar, ela tá muito bem, ela tá comendo bem. O médico pediu para dar coisas mais pastosas, mas ela
Ela tá comendo, assim, de tudo. Tudo que ela pede, eu tô dando pra ela e ela tá adorando, sabe? Ela não é muito desses negócios de comer gelatina, essas coisas, mas eu tô dando, tipo, danoninho pra ela, que é mais geladinho, sabe? E é isso, gente. É um dia de cada vez. Sobre a clavícula, a gente vai levar ela no retorno, daqui, ele falou 3 semanas. E aí, vamos tirar outro raio-x pra ver como é que tá evoluindo. Só trincou, não saiu do lugar, não deslocou, sabe? E sobre o procedimento cirúrgico, eu vou levar ela quarta-feira no primeiro retorno. E aí vamos ver quais são as próximas orientações. Escola só essa semana que ela vai ficar, deu 7 dias de atestado. E cremos que não vai precisar de mais, só que agora tem um problema do braço, que foi ver um braço direito, né? Mas eu vou levar ela mesmo assim na escola e a professora ajuda ela ou passa, não sei, a gente vai ter que adaptar para ela ver se consegue fazer as atividades ou não. Se for só pintura, com a mão esquerda talvez dê para pintar. Ai, gente, criança, elas, né, elas surpreendem a gente, né? Eu falei pra minha amiga que eu tô mais cansada que a doente. A doente tá super bem ali na sala, assistindo TV, comendo, só que a mãe tá um regaço, porque ontem não dormi. De ontem pra hoje também não dormi. Então, assim, não é fácil, gente, mas graças a Deus tudo saiu bem, né? Fora essa surpresa do braço, tudo saiu muito bem, deu super certo a cirurgia. Dá muito aperto no coração na hora que leva a criança e seu coração começa a palpitar, querendo chorar. É uma insegurança, né? Passar por um procedimento cirúrgico e também por uma anestesia geral. Mas não é a primeira vez que ela precisou passar por uma anestesia geral, ela já tomou para passar por uma remoção de moluscos. Para quem não sabe o que é molusco, dá tipo umas verrugas no corpo. E isso é um problema de imunidade, né? E aí eu tive que levar ela para tirar, porque isso vai se espalhando, sabe? Então é a segunda vez que ela passa por um procedimento e graças a Deus deu tudo certo. Então é isso, eu vou atualizando vocês. Eu queria compartilhar isso com vocês porque às vezes, né, assim como eu, a gente não tem noção do que tá acontecendo com o nosso filho e às vezes parece uma bobagem, só uma falta de atenção, mas não é. Era um problema bem mais grave que poderia se tornar ainda grandioso, porque se você não trata, isso vai evoluindo até que você perde totalmente a audição, tá bom? Então, vamos ficar alerta aí com nossos filhos, qualquer sinal, qualquer coisa que você tá achando que não é normal, né? É melhor você pecar pelo excesso, tá bom? Um beijo, fiquem todos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Bye, bye!